Pessoas tóxicas não escolhem suas vítimas ao acaso. Nos primeiros segundos, elas observam, testam e decidem. Por que sempre acabam mirando em você? Por que parecem surgir justamente quando você é mais educado, mais compreensivo, mais paciente? Há algo ainda mais inquietante. Basta um único comportamento para que elas te marquem como alvo. Fique, porque entender este padrão invisível é o primeiro passo para parar de atrair quem vive de desgastar os outros. Pessoas tóxicas não precisam de tempo para te avaliar. Nos primeiros segundos, já estão observando como você reage, o que permite e onde estão seus limites. Não buscam conversas profundas nem razões lógicas. Buscam sinais, micro-respostas que lhes indiquem se com você podem avançar um passo mais. Este teste não é consciente na maioria dos casos. É um padrão aprendido. Observam se você sorri quando te incomodam, se você se justifica quando não é preciso, se tenta manter a harmonia a qualquer preço. Cada uma dessas respostas comunica algo muito concreto. Acesso. Não acesso ao seu tempo, mas à sua energia emocional. Pessoas educadas, empáticas e pacientes geralmente falham neste teste sem perceber. Não porque sejam fracas, mas porque confundem amabilidade com disponibilidade ilimitada. Quando alguém faz um comentário incômodo e você reage se explicando, rindo nervosamente ou minimizando o que sente, a mensagem é clara. Aqui não haverá consequências imediatas. Para uma pessoa tóxica, isso é um convite. Não a um conflito aberto, mas a uma relação desequilibrada. Elas sabem que podem forçar um pouco mais, e se não houver atrito, forçarão novamente. Não por maldade consciente, mas porque esse comportamento lhes funcionou antes. Quem raramente é escolhido como alvo não é mais frio nem mais agressivo. Simplesmente transmite algo diferente desde o início. Neutralidade firme. Não reage de imediato, não se explica, não tenta agradar a todo custo. Essa ausência de sinais claros desconcerta o outro. O teste invisível se baseia em uma pergunta silenciosa. Até onde posso ir com você? A resposta não está no que você diz, mas em como você reage. E essa reação inicial geralmente define o resto da dinâmica. Entender este primeiro filtro é crucial, porque tudo o que vem depois depende dele. Se você falha aqui, o padrão se repete. Se você o reconhece, pode interrompê-lo antes que se consolide. O primeiro erro que te transforma em um alvo fácil é reagir imediatamente. Quando alguém faz um comentário provocador e você responde na hora, não está defendendo sua posição, está entregando o controle do ritmo. A pessoa tóxica aprende algo essencial. Pode provocar uma resposta quando quiser. Essa reação rápida não nasce da fraqueza, mas do hábito. O cérebro busca encerrar o desconforto o mais rápido possível. Responder parece aliviar a tensão, mas na realidade reforça o padrão. Cada reação imediata funciona como uma recompensa. Confirma que o estímulo teve efeito, e o que é reforçado se repete. Pessoas tóxicas vivem dessa confirmação. Não precisam vencer uma discussão, precisam sentir influência. Quando você reage rápido, demonstra que as palavras delas têm acesso direto ao seu estado emocional. A partir desse momento, elas não interagem mais com você como um igual, mas como um sistema previsível. Aqui entra uma regra simples, mas poderosa. Atrasar a resposta quebra o circuito. Não responder no instante cria um vazio incômodo para quem provoca. Esse breve silêncio desativa a recompensa e obriga o outro a encarar a incerteza. Ele não sabe se foi longe demais, se falhou ou se não conseguiu nada. Atrasar não é calar para sempre. É ganhar tempo. É permitir que a emoção inicial diminua o suficiente para você escolher uma resposta, caso decida dá-la. Nesse espaço, surge a clareza. E a clareza muda completamente a dinâmica. Quando você não reage ao primeiro impulso, a mensagem implícita é clara. Nem todo mundo decide quando você se move.
Esse sinal geralmente é suficiente para que muitas pessoas tóxicas percam o interesse. Elas buscam reações fáceis, não resistência silenciosa. O erro não está em sentir a provocação, mas em transformá-la em ação imediata. Quem aprende a frear esse reflexo deixa de ser um alvo atraente. E essa mudança não exige confronto, apenas controle do tempo. O segundo erro que te mantém preso em dinâmicas tóxicas é a necessidade constante de se explicar. Quando alguém questiona suas decisões e você sente o impulso de se justificar, acredita que está esclarecendo a situação. Na verdade, está aceitando um julgamento que nunca te coube. Explicar-se em excesso comunica insegurança, mesmo que você não queira. Transmite que você precisa de aprovação para validar suas escolhas. Para uma pessoa tóxica, isso é um sinal claro. Ela pode continuar pressionando. Cada explicação abre uma nova porta para questionar, reinterpretar ou invalidar o que você diz. Este padrão geralmente vem acompanhado de um tom quase culpado, mesmo quando você não fez nada de errado. Frases longas, detalhes desnecessários, tentativas de convencer. Tudo isso desloca a conversa dos fatos para essa defesa pessoal. E quando você se defende sem ter sido acusado formalmente, coloca o outro em uma posição de autoridade que não lhe corresponde. Pessoas que raramente caem nesse jogo usam respostas breves e firmes. Não porque sejam arrogantes, mas porque entendem que nem tudo requer explicação. Às vezes, uma frase simples basta. Porque assim eu decidi. Essa resposta não é hostil nem fechada. É autônoma. Marca um limite sem entrar em conflito. A adição de se explicar também esgota sua energia. Cada justificativa prolonga da interação e mantém viva a dinâmica tóxica. Quanto mais você fala, mais material oferece para ser manipulado. O silêncio seletivo, em contrapartida, corta o suprimento. Quando você para de explicar cada decisão, algo muda imediatamente. A outra pessoa perde terreno. Já não pode debater seus motivos, nem reescrever sua narrativa. Vê-se obrigada a aceitar que não tem acesso ilimitado às suas razões. Quebrar esse hábito não significa tornar-se inacessível. Significa escolher quando uma explicação é útil e quando apenas alimenta um jogo de controle. Ao fazer isso, você recupera sua posição e reduz drasticamente o interesse daqueles que buscam dominar através do desgaste emocional. O terceiro erro que consolida uma relação tóxica é não estabelecer consequências. Muitas pessoas acreditam que ignorar o comportamento prejudicial é uma forma de maturidade. Na realidade, quando não há consequências, a mensagem é outra. Tudo é permitido, e o que é permitido se repete. Pessoas tóxicas aprendem por padrões, não por discursos. Você pode explicar 1000 vezes como se sente, mas se depois de uma falta de respeito tudo continua igual, a lição é clara. Não há custo, não há limite real. A relação segue intacta, o acesso permanece e a dinâmica se reforça. As consequências não precisam ser dramáticas nem confrontadoras. Não se trata de castigar, mas de ajustar o acesso. Reduzir a disponibilidade, encurtar as respostas, criar distância. Essas ações comunicam algo muito concreto. Seu comportamento tem efeitos. E essa mensagem é muito mais poderosa do que qualquer discussão. Um dos erros mais comuns é acreditar que impor consequências te torna frio ou cruel. Mas a ausência de consequências não é bondade, é autoabandono. Quando você tolera repetidamente o que te desgasta, treina o outro a ultrapassar limites cada vez mais amplos. Pessoas que raramente atraem dinâmicas tóxicas entendem isso de forma intuitiva. Não anunciam limites constantemente. Elas os aplicam. Se alguém repete um comportamento desrespeitoso, seu acesso diminui. Sem explicações extensas, sem debates intermináveis. A mudança é comportamental, não verbal. Essa retirada estratégica geralmente é desconcertante para quem busca controle. Espera um confronto, não uma perda silenciosa de influência. Ao não obter reação nem resistência direta,
o interesse diminui. A relação deixa de oferecer recompensa emocional. Estabelecer consequências não rompe relações saudáveis, as fortalece. Quem respeita seus limites se adapta, quem não, se afasta. Em ambos os casos, o resultado te protege. Enquanto não houver consequências, o padrão continua. Quando elas aparecem, a dinâmica muda. E essa mudança, embora discreta, é o princípio do fim para muitas relações tóxicas. O quarto erro que te mantém preso em relacionamentos tóxicos é a necessidade constante de agradar. A adição por aprovação nem sempre se manifesta como insegurança evidente. Frequentemente aparece disfarçada de boa educação, empatia ou desejo de evitar conflitos. Mas, no fundo, comunica algo perigoso: o medo de ser rejeitado. Pessoas tóxicas detectam esse medo com facilidade, não porque analisem profundamente sua personalidade, mas porque observam suas reações. Se você muda de opinião para não incomodar, se cede para manter a harmonia ou se pede desculpas por estabelecer um limite, a mensagem é clara. Sua prioridade não é o respeito, é ser aceito. Esse padrão cria uma relação desigual. Quando seu comportamento é guiado pelo temor de desagradar, o outro adquire uma vantagem silenciosa. Sabe que pode te pressionar, criticar ou manipular emocionalmente sem te perder. E essa segurança reforça sua conduta. Buscar aprovação constante também te desconecta dos seus próprios critérios. Você começa a medir suas decisões de acordo com a reação alheia, não de acordo com o que considera correto. Com o tempo, essa dinâmica corrói a autoestima e aumenta a dependência emocional. Quanto mais você precisa agradar, mais vulnerável se torna. Pessoas que raramente são manipuladas entendem uma verdade incômoda. Não é possível ser respeitado e querido por todos ao mesmo tempo. Escolher o respeito implica aceitar que alguns se incomodarão. E esse desconforto alheio não é sua responsabilidade. Quando você para de buscar aprovação, algo se reorganiza. Seus limites se tornam mais claros, suas respostas mais firmes e sua presença mais estável. Você não precisa convencer nem justificar. Age a partir da coerência, não do medo. Essa mudança geralmente incomoda aqueles que se beneficiavam da sua necessidade de agradar. Alguns reagirão com pressão ou culpa, outros simplesmente perderão o interesse. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. Você recupera sua autonomia emocional. Quebrar a adição à aprovação não te torna frio, te torna livre. E essa liberdade reduz drasticamente o poder que as pessoas tóxicas podem exercer sobre você. O quinto erro, e talvez o mais profundo, é o medo de ficar sozinho. Muitas relações tóxicas não se sustentam por carinho, afinidade ou respeito, mas por uma necessidade silenciosa: não ficar sem companhia. Este medo cria uma dependência invisível que pessoas tóxicas percebem de imediato. Quando você teme a solidão, tolera mais do que deveria. Justifica comportamentos que te prejudicam, minimiza faltas de respeito e aceita dinâmicas que não escolheria em outro contexto. Não porque não as veja, mas porque o custo de perder a relação te parece maior do que o custo de permanecer nela. Pessoas tóxicas usam esse medo como âncora. Sabem que, enquanto você precisar da relação para se sentir completo, terão margem para pressionar, manipular ou exigir. Não precisam de ameaças diretas. Basta retirar atenção, criar distância ou insinuar abandono para ativar sua ansiedade. O problema não é desejar conexão. O problema é precisar dela para sentir valor pessoal. Quando seu bem-estar depende da presença do outro, o equilíbrio desaparece. A relação deixa de ser uma troca e se torna uma negociação constante, onde você sempre cede mais. Quem raramente permanece em relações tóxicas fez as pazes com a solidão. Não porque a prefira sempre, mas porque não a teme. Sabe estar consigo mesma sem buscar distração imediata. Essa tranquilidade interna muda completamente a dinâmica. Não se agarra mais, escolhe. Quando você se sente confortável estando sozinho,
Algo se inverte. O outro perde sua maior ferramenta de controle. Já não pode usar o abandono como ameaça implícita. A relação passa a ser opcional, não necessária. E o que é opcional se negocia a partir da igualdade. Aceitar a possibilidade de estar sozinho não te isola, te fortalece, filtra relações, reduz dependências e atrai vínculos mais saudáveis. As pessoas que só estavam por conveniência emocional se afastam. As que respeitam sua autonomia ficam. O medo da solidão mantém vivo o padrão tóxico. A paz com a solidão o desativa. Pessoas tóxicas não desaparecem porque você as confronta, nem porque tenta mudá-las, nem porque lhes explica como te fazem sentir. Desaparecem quando param de obter o que buscam. E o que buscam não é conflito, mas acesso. Acesso à sua energia, à sua atenção e à sua reação emocional. Ao longo deste percurso, vimos que não é preciso transformar toda-se a sua personalidade para deixar de ser um alvo. Basta interromper um único dos erros que mantém viva a dinâmica. Atrasar uma reação. Parar de se explicar. Aplicar consequências. Renunciar à aprovação constante. Ou aceitar a possibilidade de estar sozinho. Qualquer uma dessas mudanças altera o equilíbrio. Quando você para de reagir como se espera, o padrão se quebra. A pessoa tóxica já não encontra recompensa, não obtém confirmação, não sente controle e não percebe influência. Sem drama, sem discussões e sem grandes declarações, perde o interesse. E quando perde o interesse, se afasta. Este processo não é imediato nem confortável. No início, pode gerar culpa, dúvida ou medo. Mas essas sensações são sinais de ajuste, não de erro. Indicam que você está saindo de um papel que já não te beneficia. Com o tempo, a clareza substitui a ansiedade e a calma substitui o desgaste. Deixar de ser um alvo não significa tornar-se frio, distante ou desconfiado. Significa tornar-se consciente. Escolher com quem você compartilha sua energia e em que condições. Significa entender que seu bem-estar não é negociável e que o respeito não se mendiga. Relações saudáveis não precisam de provas constantes nem sacrifícios silenciosos. Fluem a partir do equilíbrio. Quando você adota essa abordagem, algo muda de forma natural. As pessoas tóxicas se afastam e as relações autênticas encontram espaço para aparecer. A pergunta final não é por que você atraía pessoas tóxicas. A pergunta é mais poderosa. O que você está disposto a mudar para deixar de precisar delas em sua vida? Ali, exatamente ali, começa sua verdadeira liberdade emocional.